Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso jornalzinho Mequetrefe aqui, o nosso observador, dando uma olhada nas notícias do Brasil e do mundo. E eu estava vendo aqui, gente, essa notícia extraordinária que eu vou colocar aqui para vocês aqui no outro monitor aqui para a gente ver. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí o Marco Rubio, que é o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? Cadê, gente? Cadê? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, tá aí. E à direita, claro, o nosso supremo, né, imperador, Alexander de Moraes. Alexander de Moraes. Bom, o Marco Rubio é secretário de Estado, que seria o equivalente ao ministro das Relações Exteriores. É um cargo muito, muito importante. É ele que trata de passaporte, vistos, é essa Secretaria de Estado, que trata de relações internacionais, visitas internacionais do presidente americano e de membros do governo. Talvez só não seja tão importante quanto o secretário de Defesa, mas o secretário de Estado é muito importante. Lá não há ministro, todo mundo é secretário, né? E a OAB agora vem em defesa de Alexandre de Moraes. Aí a gente tem que entender, né, essas costuras feitas, né, com o Ministério Público, OAB, com as instâncias do Judiciário brasileiro, as primeiras instâncias, segunda instância, terceira instância, né, para a gente poder entender. Os tribunais de justiça, tudo tá com a OAB, porque se você não chega lá se não tiver OAB. Ou se você não tiver amigos na OAB, se você não tiver a carteirinha da OAB, não tiver feito a prova da OAB. Se bem que para concurso público não, né? No caso do Alexandre de Moraes, não. Né? A mulher dele atua como advogada. Ele já era político mesmo, do PSDB, foi secretário de Estado, do Estado de São Paulo de Segurança Pública durante o governo do Alckmin. Era um homem do PSDB, foi advogado do PSDB também, né? E foi transplantado lá. Agora, a questão do Marco Rubio, esse embate aí entre os dois, é que agora explodiu na imprensa. E agora de forma inexorável, né? Eu estava vendo ontem a Globo News com o Guga Chato e o Valdo Cruz Credo, que está lá em Nova York, lá da Globo News, aquele que dança frevo, né? Lembra? Falando sobre liberdade de expressão. O Guga defendendo liberdade de expressão. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar tão abertamente, alguém da esquerda, alguém esquerdopático, jornalista, falar tão abertamente assim sobre liberdade de expressão, sobre cerceamento de liberdades individuais, sobre liberdade de imprensa dentro da Globo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito. Ele foi incisivo, inclusive citando nomes. Citou o Alan dos Santos, citou Rodrigo Constantino, citou Paulo Figueiredo, citou jornalistas. Ele não fala jornalistas, tá? Isso é uma outra coisa. É como o Alexandre de Moraes diz, são pseudo-jornalistas, né? Pseudo-jornalistas. Qual é pseudo-juiz? Né? Pseudo-juiz, pseudo-ministro. Então, porque ele fala que nós estamos em o Guga Chato, né? Nós estamos em 2025, não é possível que Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino estejam como jornalistas, né? Ele falou assim, mas como cidadãos, um cidadão americano, que é Rodrigo Constantino, já tem dupla cidadania, e o outro que tem green card, que pode viver lá, trabalhar lá, etc. Acho que não é a ideia do Paulo Figueiredo se tornar cidadão americano, senão já teria feito isso, né? Que não tenham liberdade para falar. Um cidadão que mora nos Estados Unidos que não tem rede social no Brasil, porque está proibido pelo excelentíssimo carequíssimo, né? É bizarro isso aí. E a OAB vem com aquele papo daquela notinha ridícula, né? Para defender Alexandre de Moraes contra os desmandos do governo Trump, né? Fala que governo sai e entra, né? Daqui a pouco o Trump sai, aí vai entrar talvez um democrata, um esquerdista, esquerdopático, né? Vamos lá, a nota ela abre assim, falando sobre violação aos princípios da soberania nacional. Quem quebrou princípios da soberania nacional americana foi o senhor Alexandre de Moraes, com os seus apaniguados dentro da súcia do Supremo Tribunal Federal. Porque quando você obriga uma rede social a ter escritório no Brasil, você está indo contra a legislação vigente no Brasil hoje. Não há nenhuma lei hoje que obrigue
nenhuma rede social a ter escritório no Brasil. Não há essa lei, não existe essa lei, né? A lei foi estabelecida, a lei de diretrizes da internet, das redes sociais, foi votada, né? E a gente já tem essa base legal que não obriga nenhuma empresa, como o Facebook. A Facebook tem escritório, né? A Meta tem escritório, o Google tem escritório. O Rumble não tem, por isso está fora do ar. O Rumble está fora do ar no Brasil. E o Twitter também não tem. O X, né? Do Elon Musk. Quer ver? O Rumble, gente, aqui, ó. Esse é o Rumble. Tá assim, ó. Pra mim aqui, ó. Eu tenho conta no Rumble. Se eu quiser agora entrar no Rumble, eu tenho que vir aqui, ó. Vejam. Eu tenho que vir no Opera. Tá aqui o Opera, que é um outro navegador, né? Um navegador que tá fora do ar. Mas se eu ativar o VPN, aqui é VPN, a gente ativa a VPN, eu vou dizer agora que eu estou na Europa, ok? Olha lá, aí o Rumble abre, tá vendo? Veja que bizarro que é. E assim, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, do Terça Livre, né? Que era um jornal maravilhoso, que está nos Estados Unidos agora junto com o Lacombe, tá bloqueado também. Se você vier aqui, digitar Paulo, canal do Paulo Figueiredo, ele está aqui, ó, fazendo as suas lives, inclusive replicando lá no YouTube. Tá aí o Paulo Figueiredo, que é neto do presidente Figueiredo, é o único civil que está arrolado, que foi tornado réu na primeira turma do STF, arrolado junto com militar, general, junto com almirante, tenente-coronel, ajudante de ordens, todo mundo militar. Ele é o único civil que está no meio desse imbróglio, que era jornalista, gente. Tá bonita a página dele aqui no Rumble, hein? Rumble é uma plataforma que faz concorrência ao YouTube. É claro que não é desse jeito, né? Não tem como, né? E o Locals, deixa eu abrir meu Locals aqui. O Locals também pertence ao Rumble. Estão na mesma plataforma, né? Nos mesmos servidores. Esse é o Rumble, gente, ó. Mas eu nem tô logado aqui. Deixa eu ver se eu consigo logar. Vamos logar aqui, logar com o meu e-mail. Tá aqui logando. Não encontrou, mas tudo bem. Mas você consegue entrar. Se você entrar no navegador normal sem a VPN ligada, aqui é VPN, ó, você não consegue entrar. A mesma coisa aconteceu durante um período em que, nas eleições passadas, que o Alexandre de Moraes mandou tirar o Twitter do ar. Mandou tirar o X do ar, banindo milhões de brasileiros que utilizam a plataforma. Porque ele está atrás de dados sensíveis telemáticos da rede social do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, perseguindo jornalistas. Perseguição a jornalistas. O cara me tira uma plataforma com milhões de usuários do ar, porque está querendo dados daquelas pessoas que ele acha que são criminosos, porque são jornalistas atuando na sua profissão com a liberdade de imprensa garantida pela Constituição Federal Brasileira e na liberdade de expressão garantida pelos direitos humanos de 1948, Declaração dos Direitos Humanos. Então, gente, é bizarro o que está acontecendo no Brasil. Mas vamos lá, continuando aqui, a OAB mandou essa cartinha dizendo o seguinte, só para abrir, né? É absolutamente inaceitável que qualquer país estrangeiro pretenda submeter o Brasil a práticas de extraterritorialidade punitiva, afrontando nossa soberania e tentando nos reduzir à condição de nação subordinada, cara. Meu Deus, que vergonha essa OAB, né? Que coisa vergonhosa, gente, pelo amor de Deus. Quem infringiu as leis internacionais foi o senhor Alexandre de Moraes, gente, que tirou plataformas digitais de internet do ar, de forma a vilipendiar a lei sobre redes sociais e internet no Brasil. Eles tentaram votar essa, digamos, restrição às redes sociais do Brasil, mas não passou no Congresso Nacional, não foi aprovado pela Câmara, não foi a votação e não foi aprovado, gente. Olha, não foi nem a votação, engavetaram, não foi aprovado, ninguém quer discutir restrição à rede social, as pessoas querem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de falar o que quiserem, gente. Não pode, não tem a menor condição, tá tudo errado. E agora vem a OAB
e outros órgãos e outros ministros dizendo, nossa, eles estão vilipendiando a nossa soberania nacional. Que papo furado, hein? Eu sei, gente, que nós estamos assim numa situação bastante periclitante, como diria, né? E o Marco Rubio, que vocês estão vendo aqui em cima da minha careca aqui, afirmou então que há uma possibilidade muito grande mesmo de o governo Trump sancionar o senhor Alexandre de Moraes. Veja o trecho aqui, vou colocar para a gente ouvir, o trecho em que ele estava no Congresso norte-americano, que é do site aqui do deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, né? Momento em que o Marco Rubio estava falando sobre várias coisas diferentes no Congresso americano e foi interpelado sobre ações que o governo Trump poderia tomar contra o Alexandre de Moraes no Brasil. Vamos ouvir? I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Bom, pessoal, tá aí, né? Se vocês ouviram, Marco Rubio dizendo que haverá sanções contra o senhor Alexandre de Moraes. Não aguenta agora, hein, Alexandre? Aguenta. Eu ouvi o Guga Chato falando na Globo News. Vamos colocar aqui. Guga Chakra fala sobre lei Magnitsky, que é essa lei que pode cancelar passaporte, cancelar conta bancária, o cara não pode ter cartão de crédito internacional. Gente, dá um cu de boi danado, tá? Olha aqui, gente. A administração dando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório. Gente, vai vendo. Aí aqui, ó, nessa postagem, que eu não sei de quem é, ele fala, essa menina aqui, Kênia, ela ainda, Guga Chakra saiu em defesa de Paulo Figueiredo, tá aqui o Instagram dele, Rodrigo Constantino, e a conta número 47, conta do Alan, que ele já criou mais de 1.000 contas no Instagram, e todas são derrubadas, né? Aí tá aqui, ó, Paulo Figueiredo, vamos seguir? Vamos seguir o Paulo Figueiredo, ele tem várias contas, né? Vamos seguir essa daqui também, do Alexandre Ramagem, vamos seguir todo mundo. Sóstenes Cavalcante, tá aqui, o Paulo Figueiredo, essa conta, que é uma 8ª conta dele, tá vendo? Essa conta tá bloqueada, do Rodrigo Constantino, que é a conta original dele, Rodrigo Constantino, 1976, tá bloqueada, tá vendo? E aqui do Alan dos Santos, que é mais uma conta do Alan. Aqui a revista Timeline, vamos seguir. Gente, é bizarro o que está acontecendo no Brasil, né? Vamos continuar ouvindo o Guga?
especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele... Tá vendo? Aí ele fala daquele manifestante pró-Hamas que foi preso em Colômbia, na universidade, lá estava fazendo Free Palestine, etc. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não é você entrar numa lanchonete gritando Free Palestine armado e matar um casal de noivos que trabalhavam na embaixada israelense, que aconteceu essa semana em Washington. É um absurdo isso, é um absurdo. Esse cara vai pegar 2 perpétuas, né? Podia pegar pena de morte. Bom, vamos continuar, né, gente, investigando isso aí. E vocês ouviram, né? Vai haver realmente uma sanção braba que, se for da Magnitsky, dessa lei, que é uma lei que tem o nome de um opositor do Vladimir Putin, que foi primeiro perseguido, depois foi preso, estava sob custódia da KGB, da FSB do Putin, do Putinesca, e foi morto sob custódia. Um absurdo, um absurdo. O Estado prender um cidadão, colocá-lo sob custódia e matá-lo sob custódia. Isso é um absurdo, sob qualquer aspecto é um absurdo. Ainda mais um jornalista, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com o senhor Alexandre de Moraes. E eu estava até vendo o Peter do Ancapso, né, que eu sigo muito o Peter do Ancapso, o Oi Luiz TV também, que eu gosto muito do texto dele, é muito afiado, eu adoro o texto irônico dele, sarcástico, falando exatamente sobre essa lei Magnitsky, que ela pega pesado e agora poderá inclusive pegar família. A família também fica impedida de viajar, todo mundo tem passaporte cancelado, cartão de crédito internacional não pode, conta bancária no exterior, se bem que o Peter tinha dito que conseguiu, através de um contato dele, de uma fonte dele no BTG, nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes já tinha transferido uma grana de lá para o Brasil, tá? Já temendo essa lei Magnitsky. Se for a lei global, ela pega Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, todo o Reino Unido, inclusive o Canadá e a Austrália, né? E a União Europeia inteira. Então esse cara fica impedido de viajar, tá? Ele vai poder ir para onde? Para Venezuela, para o Irã, para a China, para Nicarágua, é para onde ele vai poder ir. Cara, eu tô aqui para ver, porque, olha, eu acho que ninguém aguenta esse Alexandre de Moraes mais não, gente. Eu não sei vocês, tá? Mas o negócio eu acho que passou do ponto. Pro pessoal da Globo, pro pessoal da Globo News, tá falando que, porra, pelo amor de Deus, né? Você chegou num ponto agora de bloquear. Assim, quando ele bloqueia a rede social de um indivíduo, você já acha um absurdo. Agora, quando ele tira do ar uma plataforma inteira, como o Twitter, o X, como o Rumble, o Locals, o Truth Social, que pertence ao Trump, com milhões de pessoas utilizando aquelas plataformas. O que está faltando ele tirar do ar? O Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o Google, o YouTube? É isso aí, gente. Eu não sei, né? Quem fez o L, quem, né, tá apoiando essa coligação PT, Partido da Toga, Partido dos Trabalhadores que não trabalham, né? É isso aí. Vamos em frente. Desculpe aí, o vídeo ficou longo, né? Mas eu acho que tinha bastante relevância. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.